Bom, pessoal, como a gente já havia comentado, a gente vai fazer o estudo, né, do Introdução ao Estudo do Direito, na aula 1, começando a falar sobre a esse é o conteúdo: origem e finalidade do direito, conceito de direito, direito objetivo e subjetivo, direito e moral, ramos do direito, direito positivo e natural, direito nacional e internacional, e interpretação da norma jurídica. Antes de eu falar sobre entrar no assunto propriamente dito, eu quero dizer a vocês que, para quem não entende, por que que existe o curso de Instituições de Direito no curso de Economia, né? Então, anteriormente, existia a disciplina de Instituições do Direito, né? Aliás, Direito Econômico. A disciplina era Direito Econômico. E por conta das reformulações em relação ao conteúdo do curso, né? Do egresso, né? Viu-se a necessidade de os alunos de economia terem um conhecimento mais amplo, né? Muito mais amplo em relação a sua formação, né? Então, a gente vê as instituições de direito pensando no egresso, pensando naquele economista que sai do curso de economia. Então, a ideia é que a gente passe por diversos conteúdos, né, que trazem a disciplina, falando sobre, por exemplo, as áreas como o direito público, como o direito privado, né, o direito constitucional, o direito penal, que a gente vai ver mais na frente. Mas a ideia é que o egresso de economia, né, ele consiga discutir sobre as questões, por exemplo, jurídicas, né, que são afeitas à economia, né? Se vocês forem ver, existem diversos cursos que relacionam a economia com o direito. Inclusive, durante o curso, eu vou insistir, né, nesse ponto e a gente vai tentar relacionar a economia com o direito. Imagina a situação em que algumas pessoas trabalham, por exemplo, em prefeituras, né, onde existem as questões das normas que tratam das questões econômicas, né? Então, a relação entre direito e economia, ela é muito extensa, né? Então, existem, inclusive, cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado em direito econômico, né? Então, existe uma gama de informações que podem ser pesquisadas e eu espero, inclusive, que eu consiga fazer com que vocês busquem estudar, fazer artigos, congressos, né, nessa área, né, porque é a área que a gente está estudando hoje, ok? Então, voltando ao tema propriamente dito, né, eu estava falando para vocês de que a gente vai ver a origem e a finalidade do direito, né? Então, se a gente for analisar a origem do direito, ela é quando existe uma sociedade, né? Então, não existe uma definição, né? Uma data específica, né? De onde surgiu o direito, né? Porque toda vez que você pensa numa sociedade, seja ela qual for, onde há uma organização, né? Existe uma diferença, por exemplo, de funções dentro de um grupo, né? Ali existem normas, né? E essas normas, né? Elas são o próprio direito, né? O direito são as normas. E essas normas, ela organizam a sociedade. A ideia do direito é organizar a sociedade. Então, não se sabe exatamente quando surge, né? A gente vai ver
algumas leis antigas, mas você pense que em qualquer sociedade, né, humana, onde as pessoas se organizam, existem funções, né, ou existem penalidades para alguém que sai daquela normalidade, né, e há direito. Então, como disse a frase aí, onde há sociedade, há o direito. Né? Muito bem. Então, se a gente for para a antiguidade, a gente for voltando, né, tentando buscar onde estão essas leis, né, e a gente sabe que essas leis, como eu disse para vocês agora há pouco, onde há sociedade, há uma lei. Mas não necessariamente uma lei escrita. Ela pode ser apenas os costumes. Os costumes, né, elas são fonte das leis, elas são fonte das normas. Né? Então, as que nós conhecemos, as que foram escritas de alguma forma, nem que tenha sido nas pedras, né, foi nessa região aqui, ó, que a gente já conhece, entre Tigres, o rio Tigres e o rio Eufrates, né, onde hoje é o Irã, o Iraque, né, mas essa região aqui é onde surgem as primeiras escritas que a gente conhece como leis, né, como determinações, ordenamentos, né, da comunidade. Então, as leis, né, a gente vai ver, por exemplo, a Estela dos Abutres, né? Olha só a idade aqui, 2400 antes de Cristo. Lembrando que a escrita, né, já foi, já tinha sido, é, já tinha sido originada em 4000 antes de Cristo, né? Então, mas como uma determinação normativa, como uma determinação de comportamento social, a gente conhece, por exemplo, essa estela dos abutres, 2400 a.C., né? É o mais antigo tratado internacional em relação à questão de comércio, né? Em relação à questão da relação que tinha entre as cidades, algumas cidades, né? Então, depois veio o código de Urucagina, né? 2350 a.C. Primeiros registros históricos de codificação de normas jurídicas. Olha aí, ó. Tá? Lá na cidade-estado de Lagash. A cidade de Lagash, bem aqui, ó, a cidade de Lagash. Né? Mostrando para vocês. Código de Urnamo, 2100, 2500, mais ou menos antes de Cristo, descreve os costumes antigos que foram transformados em leis, ó, cujas penalidades enfatizavam penas pecuniárias. Né? O Código de Eschumano, de 1930, antes de Cristo, tá? 1930 antes de Cristo, obviamente. Né? Mistura entre o direito penal, o direito civil, né? E civil de base para o Código de Hammurabi. Okay? Então, Código de Lipit, né? 1870, considerado o segundo código mais antigo já encontrado. Né? Precede 200 anos do Código de Hammurabi. Foram encontrados dispõe de práticas administrativas, jurídicas e econômicas. Olha só. As questões econômicas já eram colocadas aqui em 1870 a.C. E aí veio o Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, que é um dos mais conhecidos, que trazia como base aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né? É um monumento com 2 metros e 25 de altura, né? Onde foram talhados 281 artigos, olha só. Né? E as leis do código não toleram desconhecimento, né, das leis daquela sociedade, daquele período, ou não intenção do crime, apesar de poucas pessoas poderem ler. Interessante isso, né? Depois, sim, o código de Hammurabi, como a gente viu, que é um dos mais conhecidos, quando alguém fala em normas, em leis, as leis mais antigas, as pessoas lembram logo do Código de Hammurabi, né? Mas vocês viram que existia muito antes outros, né?
é, consolidou esse código, né, na ideia, a ideia do legislador babilônico, né, na época, consolidou a tradição jurídica, né, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Seu código estabelecia regras de vida e de propriedade, apresentando leis específicas sobre situações concretas e pontuais. Olha só como é interessante isso. Tem alguns pontos aqui, claro que vocês viram que são 281 códigos, eu não vou ver todos, mas só alguns falavam sobre a lei do talião, né? Que é a olho por olho, dente por dente. A questão do falso testemunho, como era o pagamento, o roubo e receptação, o estupro, né? Que não tinha penalidade se fossem virgens casadas. A questão da família, falava também sobre conduta familiar, né? Sistema patriarcal, casamento monogâmico, né? Os escravos, como era o tratamento dos escravos, que poderia ser através da guerra ou quando você não pagava uma dívida. Então, lá determinava algumas leis sobre como se conduzir na sociedade. A gente fazendo um apanhado, né, na história, e aí eu quero que vocês, eu gosto de sempre, vocês vão perceber que eu me preocupo muito com a questão histórica, né? Porque a gente se localiza no tempo e conhece um pouco da sociedade, né? Então, por exemplo, desde a invenção da escrita, né? Aí, passando aqui pelo Código de Hammurabi, que eu falei para vocês, ó, acabei de falar em 1700. Depois vieram outras legislações, né? 1400 a.C., na Palestina, né? 1000 a.C., na Índia, né? 452 em Roma, né? Então, aí depois de Cristo, já 476 aqui, ó, a queda do Império Romano, né? Só que antes de falar da queda do Império Romano Ocidental, né, e Oriental, entre esses dois períodos, que foi 476, ó, em cima, 553. Antes desses dois períodos aqui, entre esses dois períodos, na verdade, eu queria lembrar vocês de um fato muito importante para a história da questão das leis, das normas, né? Que foi a Magna Carta, né? Então, existia na Inglaterra, né, no tempo dos reis, do absolutismo, houve uma preocupação dos nobres, né, para e com a força do rei, para como limitar a força do rei, terras, de exércitos, né? Então, eles escreveram uma carta e pediram para o João, chamado João Sem Terra, né, assinar essa carta. Deu uma confusão, essa carta foi rasgada, foi queimada, depois. Mas esse é um marco na história, 1215, né? É um marco na história. Dizem, inclusive, alguns juristas, que foi a primeira constituição do mundo, né? Porque falava sobre a organização de uma sociedade, né? Dos poderes, né? Por exemplo, do rei, né? Antes disso, a sociedade era baseada nos costumes. Aqui não. Aqui existia um papel, né, que a gente chama no direito de positivar, de colocar no papel aquilo que foi escrito, né? Então, essa data aqui, pessoal, é bom que vocês lembrem, porque foi muito importante para a história, não só para a história do direito, mas para a história da humanidade, né, como um todo. E futuramente para a questão, por exemplo, da formação dos estados e tal. Então, tudo isso foi muito importante. Bom, mas pegando aqui a queda do Império Romano no Oriente, né, que foi em 1453, pegando já o gancho aqui, ó, desse período, 1453, a gente vai ver já se aproximando da Revolução Francesa aqui, né? Então, o surgimento o fortalecimento, depois da Revolução, a história do liberalismo econômico, a gente vai começar a perceber que surge o pensamento da, como eu falei para vocês, da luta pela concretização, né, dos direitos, a discussão dos direitos. Quais são os direitos das pessoas? Qual é o direito do homem? Qual é o direito do cidadão? Então, nesse período, no período da Revolução, né, no período das revoluções, né, surge
a ideia de se criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Tá? Junto com todas aquelas revoluções, colocar no papel para se respeitar a história dos direitos. Só, não. Só que aqui tem uma característica interessante que eu quero que vocês percebam. Vejam que 1789 não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha, que foi em 1948. Aqui, nesse período, pessoal, a gente pode até perceber que existe uma luta muito grande pela história dos direitos. Existe a luta por direito de igualdade, direito de liberdade, direito de propriedade, que são chamados direitos civis. Mas eu chamo a atenção a vocês de que essa liberdade, na verdade, era uma preocupação dos burgueses, né? Então, a burguesia estava querendo mais direito. Apesar de estar escrito, né? Apesar de dizer que todos são iguais, por exemplo, perante a lei, mas, na verdade, não se via isso, né? Não se via isso. Existiam algumas pessoas ainda em período de escravidão, ainda período sendo tratado sem dignidade. Então, existia uma subclasse ou subclasses, né, de pessoas diferentes. O que a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão na França, de 1979, queria era a liberdade mais de comércio. Né? A ideia, aquilo que foi pregado, igualdade, liberdade, fraternidade, a ideia lá era muito mais uma ideia burguesa, né? Liberdade, igualdade em relação aos nobres. Eles queriam liberdade em relação, uma igualdade em relação aos nobres, né? A maioria da população não tinha esse de forma, vamos dizer assim, podia ser que tivesse no papel, mas não tinha como lutar por esses direitos, né? Não tinha o direito material, o direito de forma substancial, né? Muito bem. Então, essa declaração, né, e essas revoluções vão trazer outros códigos, como por exemplo o Código Napoleão, né, logo em seguida, e um fato que é interessante, que diferencia muito da Declaração dos Direitos Humanos, é que o que aconteceu foi principalmente entre as guerras, né, 1916 e 1945, mais ou menos. Entre esse período, é nesse período aqui, pessoal, que a gente vai ver que a Declaração dos Direitos do Homem, que foi ainda hoje, né, é aceito lá na França, né, entrou, foi estabelecido na sua Constituição, mas aqui a preocupação era com todo homem, com toda a humanidade. Então, os horrores, tanto da Primeira como da Segunda Guerra, fizeram com que os países, né, se reunissem e se preocupassem com as pessoas que eram, por exemplo, conquistados. Né? Alguns países eram conquistados, aquelas pessoas muitas vezes não tinham direito, né? Dos refugiados, né? As pessoas que sofriam, né? Por saírem de suas terras, da sua terra, como ainda hoje acontece, mas saíam fugidos e não tinham direito, né? Das pessoas doentes. Então começou a preocupação aqui dos países do mundo para criar um documento que estabelecesse o respeito ao direito de todo homem, de toda a humanidade, de todas as pessoas, independentemente de estado, independentemente de situação, independentemente de localidade, né? Então, os países começaram a discutir e tratar da questão dos direitos humanos, né? Então, foi forjado, né, assinado por diversos países do mundo, principalmente depois da Segunda Guerra, e nesse período aqui, ó, 1948, né, fortalecido por conta dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a história da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Percebam que em 1789, Declaração dos Direitos do Homem. Então,
ele era muito específico para uma classe, por exemplo, a defesa da classe burguesa, e num período, lá na Europa, ali na França, na Inglaterra e alguns países. Aqui não. Aqui, em 1948, muda-se um pouco. A preocupação são com todas as pessoas, né? A pessoa humana, né? Todos os humanos, ok? Muito bem. Então, veio então a história da. Depois disso, né? Aí a gente começa a ver outros códigos, né? Como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, né? A declaração, a Constituição francesa, a Constituição norte-americana, tudo isso vai reforçando para os códigos que nós conhecemos hoje, né? Inclusive influenciando o nosso país. Ok? Muito bem. Eu quero chamar a atenção, né, para um fato aqui, que vocês vão ver depois mais na frente, é que a história dos direitos humanos, apesar dele ter surgido, né, como ponto principal, a história da Revolução de 1790 1789, mas a declaração só foi em 1948, né, com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, a liberdade, a busca era principalmente por liberdade. Eu tenho que ser livre, eu tenho direito de propriedade, direito de ir e vir, né, direito de me candidatar, direito de votar, né, eram os direitos que se lutavam na época. Eu quero chamar a atenção de vocês de que só em 1966, olha só, ó, preste atenção aqui, esse fato aqui, ó, 1966 é que surge o Pacto Internacional dentro dos direitos humanos, que é dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a partir daqui, pessoal, a partir daqui, a gente vai perceber que os direitos, eles é como se eles fossem gestacionado em gerações, né? Primeira geração de direito, segunda geração de direito, terceira, e assim sucessivamente. Então, aqui, né, a gente vai perceber que os direitos, né, os direitos humanos, aí ele vai vir primeira geração de direito, como eu falei para vocês, né, os direitos civis e políticos, né, direitos clássicos, né. Então o cenário foi principalmente a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Então, inclui o direito à vida, liberdade, segurança, não discriminação racial, propriedade privada e assim outros. Quando é bem mais perto da gente, né, no século XIX, no século XX, né, os movimentos, o cenário, a ideia, o que dá impulso a isso são principalmente a história dos movimentos proletários sociais, né? Então, surge a outra geração, a segunda geração de direitos, de igualdade, né? Que compreende os direitos econômicos, sociais e culturais, como falei para vocês. Inclui os direitos à segurança social, ao trabalho, à proteção contra o desemprego, repouso, lazer, né? E assim sucessivamente. Tá? Depois, eu não sei se vocês lembram da bandeira da França, que fala em liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a terceira geração, pessoal, ela é muito mais, já é dentro do século XX, né? Da segunda metade do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês, aquela preocupação com a proteção da dignidade da pessoa, independentemente de onde ela esteja, né? Ela só surge muito mais ou com força coativa, com a intenção de que seja respeitada, não só anunciada, não só declarada, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive é quando surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aqui surgem outros direitos chamados direitos difusos, né? Os direitos difusos. O que seriam esses direitos difusos, né? Seriam direitos, por exemplo, coletivos, seriam mais do que individuais. Enquanto aqui você se preocupava com os direitos individuais, e aqui, tanto na primeira geração como na segunda, por exemplo,
uma coisa, a primeira era proteger as pessoas do Estado, então liberdade individual. A segunda era igualdade, a igualdade entre as pessoas, também tinha uma preocupação com a questão individual. Mas aqui você começa a se preocupar com outras questões, as questões, por exemplo, coletivas. Então, por exemplo, a ideia, né, eu vou mostrar para vocês agora, a ideia era esses direitos, ó, direito difuso, coletivo, né, e interesses individuais homogêneos. O que seria direitos difusos? Né? São direitos, pessoal, de grupo de pessoas que todas as pessoas precisam, como, por exemplo, paz pública, segurança, meio ambiente. Né? Então, todas as pessoas têm esse direito. Ele é indivisível, né? E abrange um número indeterminado de pessoas. Por outro lado, os direitos coletivos, os interesses são indivisíveis e pertencem a um grupo ou uma categoria, como, por exemplo, os sindicatos bancários, né? Atinge todos os bancários, né? E assim sucessivamente. Isso é um direito coletivo. E os individuais homogêneos são aqueles de natureza divisível, você pode dividir. E as pessoas são determinadas, né? Por exemplo, quando os consumidores de um veículo, né, cuja peça, tem uma peça lá que saiu da montadora já com defeito, né? Aquele grupo de pessoal interesse individual homogêneo, tá? Então, esses direitos aqui são os direitos que eu falei para vocês agora há pouco, né? Da chamada terceira geração, ok? Que aparecem depois da Segunda Guerra Mundial. E existe ainda uma quarta geração de direitos, que compreende direito de engenharia genética, direitos tecnológicos, direito de informação, um avanço, né, da história da globalização, das comunicações, da tecnologia, né, buscou-se que essas pessoas, todas as pessoas, têm os mesmos direitos. Direito à informação, direito à tecnologia, direito à engenharia genética, por exemplo, né? Uso de células-tronco, né? São essas discussões que permeiam isso. Alguns falam em uma quinta geração, né? Mas outros já dizem que a paz já está em outro dessas gerações anteriores, tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, né, os novos direitos, né, direitos difusos, coletivos, sociais e humanos, estão na seara dessas discussões que eu acabei de dizer. No Brasil, voltando um pouco para a questão da história, né, história no Brasil, da evolução dos direitos, né, a gente vai ver aqui, ó, que a história do descobrimento, né, período do descobrimento, quais eram as leis, as ordenações do rei, lá de Portugal, então trazia para cá. Então, eram uma cópia, mais ou menos, uma base, tinha como base, né, os direitos eh, do rei, as ordenações do rei. Depois, de 1824 a 1860, mais ou menos, a gente viu que as leis, né, chamadas, eram baseadas nas leis civis de Teixeira de Freitas, né? Era um jurista, né, que falava sobre o comportamento, como é que deveria ser, por exemplo, o comportamento dos civis, né, da população, e isso balizou a Constituição, por exemplo, Imperial de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, né, a Constituição Imperial de 1824. E aí depois, mais na frente, a gente vai discutir sobre as constituições mais atuais. Foram 7, a gente vai discutindo em outro momento, tá? Muito bem. Ok. Então, falando nisso, e voltando a falar sobre os direitos humanos, uma pergunta que fica muito clara, né, na cabeça da gente é: e o que são direitos? Né? Na verdade, o que seriam direitos? Né? O que seriam direitos humanos, então? Né? Então, é importante isso, pessoal, porque a gente pensa que direito é chegar na escola e brigar com a professora, esculhambar a professora porque o nosso filho não tirou nota boa, né? E a gente esquece muitas vezes
do respeito, dos deveres, né? Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo, né, que fala um pouco sobre a história dos direitos humanos, tá? E aí a gente vai depois discutir um pouco sobre isso. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree.
But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere.